Salve, salve nação viajeira! Estamos começando mais um vídeo aqui no canal do Livre Partida. No vídeo passado eu falei sobre o segredo para você viver viajando. Vou deixar aqui nos cards para você visualizar. E no vídeo de hoje eu vou comentar um pouquinho sobre o que as pessoas gostariam de saber, ou na verdade precisam saber, sobre uma grande viagem, sobre uma volta ao mundo ou sobre viver viajando. Aqui no nosso canal do Livre Partida, o nosso objetivo é trazer o máximo de informações possíveis, dicas e motivação para você que é amante da viagem, da aventura e do turismo. Então, se você curte o conteúdo ou quer receber mais os conteúdos, deixa o like, inscreva-se no canal e toca no sininho para ativar as notificações. Isso ajuda muito o canal a crescer e essas informações valiosas chegarem aí a mais pessoas que gostam desse tema, que são apaixonados por viagem, por aventura e por vida nômade, por liberdade e realização de sonhos, certo? Nós já demos uma volta ao mundo, estamos desde 2015 na estrada, então a vida nômade é a nossa vida e toda essa história está contada no nosso livro maravilhoso que está aqui na descrição. Então clica no link para você ter acesso a esse livro que tem tanto a versão e-book digital quanto a versão física. Eu tenho certeza que você vai gostar muito, muitas fotos, muitas histórias, muitos eventos interessantes e tem vídeo dentro do livro, cara, altamente tecnológico, né? High-tech, para você se divertir muito, chorar também, se emocionalizar, porque tem muita coisa interessante no livro. Então clica no link para você ter acesso, tá muito barato, então aproveita porque esse livro tá quase acabando, hein? Sempre quando a gente está se planejando, se programando para fazer uma grande viagem ou viver de fato uma vida nômade, a gente, na verdade, por mais que a gente se planeje, né, se organize para isso, a gente nunca está 100% preparado para o que vai acontecer. E na maioria das vezes a gente acha que vai ser tudo lindo e maravilhoso, que vai ser simples e que não vai mudar nada da nossa vida. Que inocência nossa, né, achar isso. Entenda uma coisa. Fazer uma viagem grande, né, viver a vida viajando por um tempo, muda completamente a vida. Vira 180 graus. Né? Então, assim, por mais que você se prepare, você não está entendendo. Vai chacoalhar a sua vida inteira. É algo muito complexo, em várias camadas da nossa existência. Tanto do corpo, né, quanto das nossas emoções, da nossa mente, que implica muito em conhecimento, experiência, reflexão, né, sobre o mundo, sobre a humanidade e até sobre si mesmo. Eu considero até viajar como uma ferramenta de autoconhecimento. Por exemplo, você passa por muitas situações de perrengues, né? Situações de dificuldade, onde está relacionado aí muitas vezes sobrevivência, né? Que você precisa dar soluções rápidas e eficazes. Só dentro desse conceito você já muda a forma de se relacionar com a vida. Algo que você pode tentar entender, por exemplo, um soldado que vai à guerra, né? Ele volta completamente mudado, justamente por esses momentos de dificuldade intensificados num contexto de guerra. É óbvio que na viagem você não tem esse contexto de guerra, mas você tem contextos em que você fica muito exposto a coisas que podem acontecer, né? Que você depende da sua sorte, das suas habilidades, da sua agilidade para dar soluções. Então isso muda muita coisa na sua cabeça e faz com que você bote mais a mão na massa, né? Por exemplo, quando você vai viajar de carro, você fica lá fazendo manutenção no seu carro o dia inteiro, né? Eletricidade e tal, você precisa dar soluções, fazer pesquisas, né? Você precisa ter o trabalho, né, de várias profissões diferentes para poder empreender uma viagem, uma vida nômade, né? Então você precisa botar a mão na massa, levantar a bundinha da cadeira e fazer acontecer. Não dá para ser passivo, querer que todas as informações e todas as soluções caiam no seu colo. Você tem que cavar isso, tem que botar a mão na massa, levantar a bundinha da cadeira e fazer acontecer mesmo. Não é fácil. Um outro ponto importante para ser levado em consideração quando você faz uma vida nômade, né? Quando você faz uma grande viagem, uma volta ao mundo, uma longa expedição, é que você acaba tendo contato com muitas culturas diferentes, com muitas religiões diferentes, e isso abre a sua cabeça. Principalmente no que se refere a valores, ao que é certo ou errado, ao que você julga necessário para uma existência, né? Você acaba vendo estilos de vida, formas de vida muito diferentes, né? Desde um
Um carinha que vive ainda numa casinha de pedra, forno a lenha, sem eletricidade, tocando suas ovelhinhas, né? Um pastor, até cidades altamente tecnológicas e tal. Então esse contato com culturas diferentes e principalmente religiões diferentes faz você ter uma observação mais contemplativa da vida e ser menos radical, né, com aquilo, com os seus valores, com os seus pensamentos, com aquilo que você acha que é certo. Isso muda muito a nossa vida no futuro e é muito interessante você refletir sobre isso quando você viaja. Uma outra coisa que muda totalmente, que acaba sendo na verdade o que os viajantes mais procuram, né, é o contato direto com a natureza em suas diversas formas, né? Por exemplo, você contempla muito mais a natureza, você acaba presenciando fenômenos naturais que mexem com você e te atraem muito mais. Então é muito comum uma pessoa urbana que está mais confortável e acostumada, né, a um contexto de cidade onde tem muitas facilidades e pouco acesso à natureza, faz com que seja apaixonado pela natureza e queira sair da sua cidade natal, né, do seu grande centro urbano. Isso acontece com todo mundo que viaja e, como eu falei, acaba sendo o grande objeto de perseguição dos viajantes, né? Sempre estar em contato com um lugar bonito, um lugar que inspira, um lugar que você contempla. E uma outra coisa que está relacionada a isso é o clima, né? É você estar exposto ao clima o tempo inteiro, observando as mudanças climáticas, o vento, o frio, o calor, a chuva, a neve, altas temperaturas, baixíssimas temperaturas e por aí vai, né? Temperatura da água, do mar, dos rios, água de degelo, cachoeira, enfim, quando você começa a entrar nesse processo de se aproximar da natureza e desfrutar de mudanças constantes, você acaba meio que viciando nisso e querendo observar, contemplar mais essa obra da natureza. E até um ponto de vista mais filosófico, né, a gente começa a entender mais a realidade. Porque essas construções todas que nós fizemos, esses grandes centros urbanos, a cidade, a tecnologia, tudo isso não deixa de ser uma ilusão, né? E quando você está em contato com a natureza, você está próximo da realidade, né? da criação divina e tão simples que é a natureza, e você passa a contemplar mais isso. E quando você vira essa chave, muda tudo na sua vida. E uma outra coisa que pode acontecer, por exemplo, se você está numa vida nômade e de repente é forçado a voltar para tua casa, por exemplo, muita gente no contexto de pandemia, né, que estava viajando, teve que voltar e ficar trancado um tempo dentro de casa. Isso pode gerar uma série de consequências psicológicas, né, ou até mesmo a famosa depressão pós-viagem. Já temos um vídeo aqui no canal falando sobre isso, dá uma olhadinha, porque é bastante interessante esse tema e importante para você ter essa noção que pode acontecer com você, pode acontecer com qualquer um, por mais que você se ache bonzão, né? Você não está blindado às coisas que podem ter como consequência na sua vida, né? Então isso é um tema muito importante da gente elucidar, né? Trazer à tona e refletir sobre, porque quando você está num contexto de longa viagem, de vida nômade, você tem um monte de coisa acontecendo, tudo isso que eu elenquei até agora, né? E de repente você está ali parado, então é uma coisa para você observar e refletir também. E para aqueles que querem fazer uma viagem de carro, né, ter uma vida nômade de carro, né, que hoje em dia está muito em alta, né, a vida no carro muda completamente, né, o espaço interno. A gente já fez muito vídeo falando sobre como é viver no motorhome, né, no nosso canal. A gente já passou por 3 motorhomes diferentes, 3 veículos diferentes. Enfim, a gente já falou muito sobre isso. Dá uma olhadinha aqui no nosso canal porque tem bastante coisa, tá, para você ter acesso. Inclusive, dá uma olhadinha na aba das playlists, onde a gente separou várias playlists por países e tal, por temas. É bastante interessante você dar uma olhada. Mas enfim, quando você vive num carro e depois você vai para uma casa, nossa, parece que mesmo que você viva numa kitnet, parece uma mansão, né? Porque para quem vive no carro se acostuma, né, a uma vida muito, muito simples, num quadrado muito pequeno, né? E isso faz com que você desenvolva um amor pelo minimalismo, né? Pela praticidade, pelas coisas mais simples, né? Você já não fica tão exigente com a quantidade de coisas que você quer ter, que você quer comprar, né? Pela casa, né? Você começa a contemplar muito mais a simplicidade, tá?
Todas essas coisas que eu tô falando aconteceu comigo, né? Aconteceu também com a Mari, e a gente reflete muito sobre isso, né? Todos os viajantes refletem bastante sobre isso, porque muda mesmo a relação que a gente tem com as coisas, com essas coisas superficiais, né? Os objetos que não acrescentam em nada na nossa vida. Claro que conforto é legal, mas não acrescenta, sabe? Não é algo que vai realmente te fazer uma pessoa melhor, e o viajante percebe isso na pele, sabe? O quanto as coisas que não são objetos são mais importantes do que os objetos e as instalações que você se encontra, né? E isso acarreta também em adaptabilidade, né? Que a grande mudança na vida de um viajante é a capacidade de se adaptar. E quando você desenvolve essa adaptabilidade, qualquer lugar é lugar, qualquer lugar você consegue se sentir à vontade, mesmo preso dentro de uma sala você sente aquela sensação de liberdade, sabe? Você desenvolve isso dentro de você. E muitas vezes a gente se esquece disso quando a gente está confortável dentro de uma casa, entrando naquela rotina, mas aí você vê que, não, tranquilo, eu consigo me adaptar, né? Muitas vezes a gente está ali desgostoso da vida, né? Não está contente, e a gente volta a contemplar a vida, a gerar aquele sentimento gostoso de gratidão, né? Isso é muito interessante e faz com que a gente se adapte com muita facilidade e que consiga contemplar mais, de novo, a natureza e a vida ao nosso redor, né? E uma última coisa que muda é a forma de trabalhar. Depois que você segue numa vida nômade, principalmente para quem continua trabalhando online, não vai voltar à forma que trabalhava antes, ou então talvez vá, né? Mas muda a forma de trabalhar, a leveza que tem, a liberdade que tem de seguir para outros rumos, né? Você está desprendido, você se livrou desses grilhões que te amarravam num emprego específico, né? Numa carreira, e você consegue se adaptar, como eu comentei anteriormente, com muito mais facilidade a novos trabalhos e a novas formas de trabalhar, e isso é impressionante. E é isso, galera. Essa é a minha reflexão, né, de tudo que quem está se propondo a sair para viajar, né, que ainda não colocou o pé na estrada, mesmo quem já colocou o pé na estrada, deveria refletir mais sobre essas coisas todas, o que muda na sua vida. Se você já está na estrada, faça essa pergunta a si mesmo. O que mudou na sua vida? Todas as coisas, faça uma listinha de todas as coisas que mudou na sua vida depois que você saiu para botar o pé na estrada. E se você ainda não saiu, tenha isso em mente. Observe o quanto você muda durante uma viagem. Gostos, percepções, contemplações e por aí vai. Certo? Se você ainda mantém esse desejo firme aí dentro de você de viajar, mesmo depois de tudo isso que eu elenquei, pelo contrário, alimentou ainda mais, né? Tudo isso, esse seu sonho, essa sua vontade de viajar, dá uma olhadinha aqui no link da descrição, onde tem o nosso curso totalmente online, o passo a passo sobre como fazer grandes viagens pelo mundo, tá? Ouro em pó. A nossa experiência toda colocada ali num trilho, numa metodologia para você seguir e realizar seu sonho. Beleza? É o nosso carinho aqui, a nossa vontade de ajudar toda a nação viajeira que a gente faz tudo isso. Beleza? De coração e muito amor aí para você. Certo? Isso aí. Bora viajar junto. Falou.